Alô, alô, pessoal. Seja bem-vindo aí a mais uma aula do professor Alan e vamos começar hoje com uma série de eletrônica. O professor Alan vai passar aí desde o básico, né, até o médio e avançado de eletrônica. Então, você que está aí do outro lado da telinha e se interessa por eletrônica, a hora é agora. O professor Alan vai começar falando sobre os componentes eletrônicos que nós temos na eletrônica. Depois eu vou estar demonstrando para vocês softwares gratuitos que nós utilizamos para montar de circuito. Vou ensinar você aí a realizar a manutenção, né, em máquina de lavar, em TV, possivelmente podemos falar também sobre celulares, a parte de CFTV, câmeras, alarme, né, central de alarme, central aí também a parte de cerca elétrica. Então não perca aí essa série de eletrônica com o professor Alan, com inovação e tecnologia. Vamos lá? O nosso primeiro componente aqui, ó, que o professor Alan passa para vocês, nós chamamos de resistores. Resistores, eles são componentes eletroeletrônicos pequenos, né? Mas são bastante utilizados na nossa placa de circuito impresso. E vamos já aprender uma sigla que nós chamamos de PCI, placa de circuito impresso. PCI, placa de circuito impresso. Legal, né? Então, você, às vezes, trabalhando aí como profissionais, você vai escutar manutenção na PCI. PCI seria placa de circuito impresso. Legal, né? Aí nós temos os resistores. Temos resistores convencionais e resistores de alta precisão. O resistor, como o professor demonstra para você aí, é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, a partir do material empregado, que pode ser, por exemplo, carbono. O resistor, pessoal, é uma resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica tem em passar determinados materiais. Que materiais são esses? Por exemplo, temos materiais que são condutores de eletricidade e temos materiais que são isolantes. Exemplo, a madeira seca, né? A madeira seca, ela é isolante. A borracha é isolante. A porcelana é isolante. E condutores, professor? Condutores de eletricidade, nós temos o cobre, com uma resistência elétrica de aproximadamente 0,017 ohms. Opa, professor, o senhor falou ohms? Sim, você sabe por quê? Porque o cientista que estudou a resistência elétrica chama-se George Simon Ohm. Por isso, em sua homenagem, a resistência elétrica é dada em ohms. Outro condutor que nós temos é o alumínio. Na parte de CEP, que é Sistema Elétrico de Potência, lá no poste que você vê nas ruas, né? Nós temos o cabeamento de alumínio. Professor, mas por que que não é cobre? Porque o cobre é caro e pesado. As estruturas teriam que ser mais resistentes. Então, o cabeamento lá naqueles postes das ruas que você vê são cabeamento de alumínio, mas dentro daquele cabeamento tem uma alma de aço que chamamos para ter uma tração e suportar o peso também, ok? Agora, na sua casa, na residência, nos apartamentos e na indústria, nós trabalhamos com o cobre, fio de cobre, ok? No seu chuveiro também, falando de resistência elétrica, no seu chuveiro elétrico, nós temos resistência elétrica, ok?
nós temos as resistências, né, que fazem uma associação de acordo com o circuito que você coloca lá. Por exemplo, você pode colocar lá no morno e no inverno. E aí, de acordo com a quantidade de resistência, vai aumentar a temperatura da água ou diminuir. Por exemplo, no inverno, vai aquecer mais ali a sua água, oferecendo um banho confortável, ok? Resistores. Temos também, na parte da eletrônica, uma simbologia. Essa simbologia representamos dessa forma. Estão vendo aqui? Aí depois vamos ver associações de resistores, circuito série, paralelo e misto. Resistores, simbologia. E aqui está o componente. Você vai notar que aqui no corpo do componente nós temos cores. Cada cor dessa daqui, pessoal, representa um valor. Entenderam? Certo? E aí, esses resistores, nós temos aí, de acordo com o código de cores, os seus valores. Resistores, então, deixa eu diminuir aqui, são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição, ou uma resistência, né, à passagem de corrente elétrica, através do seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica, que possui como unidade o ohmo. Ou escreve assim, ou a letra grega ômega. A resistência depende do material, do comprimento, da área de seção transversal e da temperatura. E aqui nós temos exemplos aí de vários resistores. Você pode notar que esse aqui são resistores normais. E esse aqui de cor diferente, tá vendo? Esse daqui, nós falamos que é o resistor de precisão. Por quê? Porque tem circuitos eletrônicos que trabalham com resistores de precisão. Note que a cor dele é diferenciada. Todo resistor é uma resistência elétrica. Porém, nem toda resistência é um resistor. Por exemplo, quando você vai almoçar lá no restaurante, nós temos lá a cuba. Essa cuba, embaixo dela tem água e tem umas resistências maiores para aquecer a água e manter ali o produto, que é o arroz, o feijão, né, o macarrão, aquecido. Podemos exemplificar como um alto-falante, que tem a resistência elétrica também, que pode ter uma resistência de 8 ohms, até mesmo representado com um símbolo de resistência em um diagrama. Mas ele não é um resistor. Um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que permanece constante sem avaliar, mesmo com a variação de tensão elétrica ou corrente elétrica, que circular pelo dispositivo. Você está começando nessa série aqui de eletrônica que o professor Alan está passando para vocês, mas também vou passar uma parte de grandezas elétricas para vocês, para quem está começando aí, que nós chamamos de tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. Continuando aqui com o nosso componente aqui, resistor, falando de resistores. Além do seu valor de resistência elétrica, o componente resistor tem uma potência elétrica. Ao montar um determinado circuito, é necessário saber qual será a potência dissipada por cada resistor do circuito, de modo a usar resistores de potência compatível.
Se for utilizado resistor com potência menor do que ele terá de dissipar, consequentemente, ele pode queimar. A potência de um resistor é dada pelo seu tamanho físico. Note aqui na lateral, ó, 1/8 de watt, 1/4 de watt, bastante utilizado, meio watt, 1 watt e 2 watts. Quanto maior o tamanho físico do resistor, maior sua potência, conforme aqui a nossa ilustração. Vamos para a medição? Existem basicamente duas maneiras para conhecer o valor de um resistor, que são medir o resistor com o multímetro digital ou analógico, geralmente utilizamos o digital, o que pode ser, às vezes, impraticável se o componente estiver soldado no circuito. A segunda opção tem se mostrado mais eficaz, né? Que lê o valor diretamente no corpo do resistor, que é aquele código de cores. Considerando-se, porém, que na maioria das vezes os valores apresentam codificações em cores. É necessário conhecer, então, o código de cores, que vai te possibilitar a leitura desses valores. O código de cores serve para identificar o valor da resistência elétrica através de anéis coloridos, impressos no corpo do resistor. E aí nós temos aqui o código de cores. A primeira faixa, certo? Indica o valor da resistência. Segunda faixa indica, né, o valor da resistência. E a terceira faixa indica o valor pelo qual o valor indicado nas duas primeiras faixas deve ser multiplicado, que a gente chama fator de multiplicação, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, 560 quiloohms e 237 ohms. Assim, professor, aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, deixa eu sair aqui da apresentação e vou colocar aqui para ampliar para vocês, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Exemplo, ó, nós temos aqui, ó, a cor preta significa 0. Marrom, 1. Vermelho, 2. Laranja, 3. Amarelo, 4. Verde, 5. Azul, 6. Violeta, é 7. E aí nós temos uma variação. Ou ele pode variar o seu valor para mais ou para menos. Cinza, 0,5. Branco, dourado e prateado. Tá vendo aqui, ó? Dourado seria mais ou menos 5% e prateado mais ou menos 10%. Por exemplo, ó, nós temos vermelho na primeira faixa. Vamos ver qual a numeração do vermelho? 2. Aqui o 2, ó. Segunda aqui, ó. Segunda faixa. Laranja. Isso aqui seria o laranja. Laranja 3. A terceira faixa aqui, ó. Violeta. Violeta número 7. 7, isso aqui é um resistor de alta precisão, tá? E aí, no caso, nós temos aí, ó, a próxima cor seria o preto, ok? E aí, ele está com 1% de variação, no caso, o marrom, ok? Tá vendo aqui o marrom? 1%. Como o preto é 0, é o multiplicador aqui, eu não coloco nenhuma modificação. Ficou, então, 237 ohms.
Vamos para o nosso próximo exemplo. Nós temos outro resistor aqui, ó, verde. Vamos ver que número que é o verde. O verde é 5. Aí, tá vendo o 5 aqui? Qual a próxima cor? Azul. Que número que é o azul? Vamos seguir aqui. Azul é o 6. 5, 6. E aí, qual que é a próxima cor aqui, que é o fator de multiplicação? Esse é o resistor convencional, ok? Ele tem aqui 4 cores. Nesse caso aqui, ó, amarelo. Amarelo seria quantos zeros? 4 zeros. Significa que esse resistor é 560 quiloohms. E a porcentagem de tolerância dele? A cor aqui é o prateado. Vamos ver quantos por cento que é o prata? Aqui, ó, prateado. Quantos por cento? 10%. Repetindo aqui, ó, nós temos aqui o nosso resistor, aí, ó. Nesse caso aqui, ó, primeira faixa, segunda faixa, 1, 2, 3, 4. Resistor de 4 faixas, primeira faixa, valor, segunda faixa, valor, terceira faixa, multiplicador e a última faixa, tolerância. Para você aprender aí essa identificação, o interessante é que você pratique. Ou pode procurar também na internet, que vai te passar esses valores aí, é só te digitar as cores lá, que vai dar o valor corretamente para vocês, tá bom? Além dos resistores, nós temos aqui os potenciômetros, que é uma resistência elétrica variável. Professor, dá um exemplo de um potenciômetro. Seria aquele ventilador que você tem na sua casa, se você tem um ventilador, né? Então, um ventilador, você já notou que você tem a possibilidade ou de desligar o ventilador ou colocar 100% da velocidade? Isso é possível através desse componente eletroeletrônico, que é uma resistência variável, é o nosso potenciômetro. O potenciômetro, ele é bastante utilizado aí para fazer a variação, né, de corrente elétrica, variação da resistência elétrica, ok? Você pode notar também que, vamos dar um exemplo, o professor Alan trabalha com manutenção também de máquina de lavar e tanquinho. O tanquinho é como se fosse ali um potenciômetro, uma resistência variável, porque o que, você vai fazer? A dona de casa, a pessoa que vai utilizar ali o tanquinho, vai girar até ali o máximo, né? E deixa lá o tanquinho em funcionamento. O que, que ele faz? Ele vai variando essa resistência elétrica do máximo até o mínimo, até desligar automaticamente. Esse é o tempo de lavagem da roupa, para um tempo, desliga o motor, depois liga novamente, né? E finaliza lá desligando o motor, ok? Esse daqui, então, são os potenciômetros, que são resistores variáveis, é uma resistência variável, também chamado de reostatos. Sua função é variar o valor da resistência dependendo do curso central, que é do cursor aqui, ó. Muito aplicado em controle de volume, de aparelho de som, TV, máquina de lavar, tanquinho. Olha o formatinho dele aí. O pessoal lá já falou sobre os resistores aí, né? Sobre a resistência elétrica, sobre o potenciômetro. E agora vamos falar aí sobre o LDR. LDR, ele é um resistor que tem a sua resistência elétrica alterada quando, né? Ele é iluminado por uma radiação visível, ou chamamos de infravermelho.
No escuro, a resistência é muito alta, em mega-ohms, e quando iluminado, a resistência diminui. A sua principal aplicação é como sensor de luz, detectando a presença ou não da luz. É construído de material semicondutor. Nós temos material semicondutor de germânio, silício, sulfeto de cádmio ou sulfeto de chumbo. Professor, em qual componente aí que nós utilizamos esse LDR? Exemplo, é a fotocélula. Lá no poste de energia, se você notar, tem a fotocélula. A fotocélula tem o LDR que, durante o dia, desliga a luz do poste. E durante a noite, liga, aciona o relé e liga a lâmpada lá no poste, ok? Na nossa luminária. Qual componente que é? É o LDR dentro da fotocélula. Então, lá no poste, você vai ver que tem um componente chamado fotocélula, que tem o LDR. Esse aqui seria o LDR. Aqui é a simbologia, né? E aqui é a curva de resposta. Existem diversos tamanhos e potência. A figura a seguir mostra o símbolo e o aspecto físico do LDR. Está vendo aqui? Muito indicado para essa função de controle de iluminação na fotocélula. Ok? Finalizando aqui a nossa parte de resistores, resistência variável, né, potenciômetro, LDR, nós temos aqui na nossa série de eletrônica, começando lá do início, né, nós temos em vários circuitos aí, principalmente para a parte de proteção, nós chamamos de termistor, PTC, por exemplo. São dispositivos elétricos que têm a resistência elétrica alterada termicamente. Isto é, apresentam um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta. São muito utilizados, né, usados para controlar, alterar a temperatura em dispositivos eletrônicos, como alarme, termômetro, relógio, circuitos eletrônicos de compensação térmica, dissipadores de calor, ar-condicionado, dentre outros. Existem dois tipos básicos de termistor. Termistor PTC, positivo, temperatura coeficiente, que aumenta sensivelmente a resistência elétrica com o aumento da temperatura, e o NTC, então PTC e NTC, que é um coeficiente de temperatura negativo, que diminui, né, a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura. Então, é isso aí. O professor Alan passou aí para você seguir, né, e aprender sobre essa série de eletrônica. É um vídeo rápido que vai ficar disponível para vocês sobre resistores, ok? Depois o professor Alan vai falar sobre circuitos com resistores, como associação em série, paralelo e misto. Não perca, então, os próximos vídeos sobre a nossa série de eletrônica. Esse aqui seria a nossa eletrônica básica. Obrigado por nos acompanhar.